E Mu é aquele que governa o mundo todo. É ele quem senta no trono vazio e dá ordens absolutas, que precisam ser obedecidas. Até mesmo a ordem de apagar ilhas do mapa. Porém, para ter chegado a esse posto, um poder muito grande é necessário, e Vegapunk finalmente revela essa força. O maior poder do mundo é revelado. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece 1116 continua com as revelações de Vegapunk. Vegapunk revelou muita coisa nesse capítulo, e as respostas estão cada vez mais claras, nos revelando o que realmente aconteceu no século perdido e quem na verdade é Imu, o rei do mundo. Então eu te revelo agora que o seu like é muito importante, e se você gosta dos capítulos, eu te peço para você deixar o like nesse vídeo, que realmente ajuda muito. Mas então com isso, vamos agora para o One Piece 1116, chamado Conflito. O capítulo começa imediatamente após o último, após Vegapunk ter dito que a guerra de 800 anos atrás entre o governo mundial e a facção de Joy Boy ainda continua até os dias de hoje, e que além disso, a arma que fez o mundo inteiro afundar no oceano ainda existe nos tempos atuais. Vemos as pessoas reagindo a esta revelação. Elas ficam em pânico ao mesmo tempo em que estão em dúvida. De fato, a verdade é dura demais para assimilar instantaneamente. Eles se perguntam como uma guerra de 800 anos ainda pode continuar até hoje, já que ninguém daquela época está mais vivo. E se perguntam por que esta guerra continuaria em total segredo. Mas enquanto os cidadãos fazem essas perguntas, temos um painel de Mu aparecendo abaixo dessas falas, quase como uma forma do Oda imediatamente contradizer a fala dos cidadãos. Ainda existe alguém vivo desde essa época, Imu-sama, o governante do mundo. Imu então caminha pelo Salão das Flores dentro do Castelo Pangeia e para de frente a um retrato de um membro da família Nefertari. E apesar de se parecer muito com a Vivi, até porque já vimos o Imu segurando uma imagem dela, eu acredito que esta na verdade seja a própria Nefertari Lily, a ancestral da Vivi e uma integrante dos 20 reis originais que lutaram contra Joy Boy e fundaram o governo mundial. Porém, descobrimos pelo Rei Cobra de Alabasta que Lily, na verdade, apesar de realmente ser uma dos 20 reis, ela também era aliada de Joy Boy, e até mesmo tinha um D em seu nome. E o curioso é que ela não aceitou se tornar um nobre mundial como os outros 19 reis, e decidiu voltar para o seu reino. Porém, ela nunca chegou em Alabasta. Algo aconteceu com ela no caminho de volta. E esse painel do Imu de frente para uma imagem da Lily Nefertari deixa mais alguns mistérios. Por que esse retrato está naquela sala dentro do castelo do governo se Lily não faz parte da criação do governo mundial? E o que torna tudo ainda mais interessante é que a fala logo acima desse painel é exatamente o cidadão se perguntando por que uma guerra continuaria em total segredo, o que com certeza está relacionado a Lily e o que aconteceu com ela após deixar os 20 reis e tentar voltar para Alabasta. Mas então vemos Imu furioso com Vegapunk, e enquanto a transmissão continua, vemos também Alabasta. Eles estão fazendo um velório para o Rei Cobra, que foi morto por Imu. E até mesmo vemos Igaran com cartazes de desaparecido da Vivi, já que ela simplesmente sumiu após o Reverie, mas sabemos que ela está com o Morgans, fugindo do governo mundial. Vegapunk então continua seu discurso, transmitindo para o mundo todo. Ele diz que com toda sinceridade, ele gostaria de se desculpar do fundo de seu coração, porque ainda há mais uma coisa que ele deve confessar. Ele explica que o seu objetivo sempre foi criar uma fonte de energia para impulsionar o desenvolvimento da sociedade, e que sua pesquisa acabou culminando na Mother Flame, uma energia poderosa com muitos usos práticos.
Vegapunk então fala animado de que um dia essa energia inesgotável poderá ser aproveitada para garantir que o mundo inteiro viva em abundância. Porém, logo a sua felicidade acaba, e Vegapunk continua dizendo. Ele fala que infelizmente esse projeto da Mother Flame teve um empecilho, porque um pequeno fragmento da chama foi roubado, e que 2 semanas após o fragmento da chama ter sido roubado, um brilho intenso emanou em cima do reino de Lulúzia, e mais tarde ele recebeu a notícia de que toda a nação tinha desaparecido misteriosamente sem deixar rastros. E ainda pouco tempo depois disso, seu equipamento registrou os terremotos mundiais que ele já tinha mencionado antes. Vegapunk então fala que isso pode ser o seu orgulho falando, mas que tem certeza de um fato: apenas a Mother Flame poderia fornecer a imensa energia necessária para causar essa tragédia. E então ele fala algo chocante, que sua própria invenção foi usada para alimentar uma arma ancestral. E bom galera, isso nos dá muitas respostas. Primeiro que a Mother Flame não é uma arma, ela é apenas uma energia criada pelo Vegapunk para realizar o seu sonho de energia gratuita para o mundo todo. Como eu já havia comentado com vocês antes, e na verdade o governo mundial apenas usou essa energia extremamente poderosa para reativar uma arma ancestral, ou seja, aquele enorme objeto que apareceu em cima da ilha de Lulúzia e a destruiu completamente, não é a Mother Flame, e não foi uma criação do Vegapunk. Na verdade, ele é a própria arma ancestral Uranus, que foi alimentada com a Mother Flame para se ativar novamente. E com isso então, Vegapunk acaba de nos revelar o poder de Uranus, o poder mais forte de One Piece até agora, o mesmo que fez o mundo inteiro do passado ficar 200 metros abaixo do mar, criando assim um século em branco na história. Assim temos Poseidon, capaz de controlar os reis dos mares, e agora Uranus, capaz de fazer chover raios de energia tão poderosos que é capaz de apagar ilhas do mapa. E então só nos falta Plutão, que já sabemos que é um navio e que está em Wano. Mas eu acredito que o poder de Plutão seja construir ilhas ou pedaços gigantes de terra, já que as 3 armas ancestrais representam uma parte do mundo. Poseidon abaixo do mar, Uranus acima do mar no céu e Plutão no nível do mar, como um navio e uma ilha. A própria Red Line pode ter sido construída por Plutão, ou até mesmo as enormes muralhas de Wano usadas para selá-lo do mundo. Mas enquanto isso, Stussy conversa com Vegapunk e Edson. Após o Gorosei vendo Juro ter cortado um pedaço do laboratório, Stussy pergunta a Edson que tremor foi esse. E Edson responde que o subterrâneo do laboratório acabou desabando junto com todos os agentes da Cyberpool que estavam ali. E então ele diz que isso só pode ser obra de um dos Gorosei. Então a Stussy deveria fugir dali agora mesmo. Stussy então pergunta a Edson se ela pode soltar o Kako, já que não quer que ele fique ali e acabe se ferindo. Ela também garante que não deixará que ele vá atrás do chapéu de palha, e Edson diz que ela pode soltá-lo. Ele também se desculpa com ela, dizendo que sente muito por tudo que ela passou, que não imaginava que o Kako e os outros agentes que ela trabalhou junto fossem seus amigos, e pede perdão por fazê-la se virar contra eles. Edson então fala para Stussy que esse conflito interno dentro dela mesma é a prova de sua humanidade, insinuando que apesar dela ser um clone, ela ainda continua sendo uma humana como todos os outros, que possui sentimentos e opiniões. Edson então finaliza dizendo para Stussy fazer o que quiser com sua vida, mas apenas para continuar vivendo. E Stussy, chorando emocionada com essas palavras, diz que vai continuar vivendo. Mas voltamos então agora para Vegapunk. Ele continua falando. Vegapunk se prostra perante a todos e diz que ele não sabe quem usou a arma para destruir o reino de Lulúzia, mas que tudo se resume em uma verdade dura. A sua criação foi acessório dessa catástrofe.
e que não sabe o quão arrependido ele está de ter feito parte disso, mas que no fim isso apenas prova que sua teoria é plausível. O desastre que inundou o mundo não é natural e foi provocado pelo ser humano. Ao ouvir essas palavras, vemos Momonosuke reagindo assustado, dizendo que então isso quer dizer que Pluton mas ele é interrompido por Kinemon. Isso nos mostra que Momonosuke sabe de algo a mais sobre as armas ancestrais que provavelmente estava no diário de Oden. Mas Vegapunk continua. Ele fala que ao todo existem 3 grandes armas ancestrais, e foi dito que Joy Boy tentou garantir que elas fossem passadas para a geração futura, mas que isso levanta a pergunta: por que ele fez isso? O mundo já não afundou bastante, e que esta ambiguidade torna difícil rotular um certo e um errado. E bom galera, com esta fala do Vegapunk, a ideia que eu tenho é que as armas ancestrais não foram feitas para destruição, e sim para ajudar a população mundial. Poseidon, controlando os reis dos mares, poderia ajudar em construções ou até mesmo fazê-los girar ao redor do planeta, fazendo todos os mares se tornar um só. O All Blue, onde todos no planeta teriam comida e pudessem navegar sem problemas pelos mares, tendo também segurança e liberdade. Pluton, como eu comentei, poderia ser capaz de construções, criar ilhas para que todos tivessem moradia, e Uranus foi construído para trazer chuva e regar as plantações do mundo, para que a colheita fosse proveitosa. E a maior prova de que as armas ancestrais eram algo usado para o bem das pessoas no passado é a própria menção de 4 deuses em One Piece. O deus do sol, que sabemos ser Joy Boy, o deus da chuva, que pode ser Uranus, o deus da terra, que pode ser Pluton, e o último é o deus da floresta. E se lembrarmos bem, quando Shirahoshi fez uma promessa com Luffy, ela pediu que ele a levasse para ver as florestas, o que me faz pensar que Poseidon talvez seja o deus da floresta, e que seu poder ainda tem alguma ligação desconhecida. Isso nos mostra que antigamente Joy Boy e as 3 armas ancestrais ajudavam a população do mundo, tanto que ficaram conhecidos como deuses, mas um grande poder pode ser usado tanto para o bem como para o mal, e nas mãos erradas se tornam armas de destruição. Vegapunk então continua. Ele fala que a ideia do mundo todo ficar submerso é assustadora, e que o século perdido ainda é um mistério para ele. Porém, existem pessoas que sabem tudo o que aconteceu nesse período, e essas pessoas são os integrantes da tripulação do Rei dos Piratas. Vemos então a reação de Sengoku, Shirahoshi, do Akainu, de vários marinheiros e até mesmo de Crocus, o médico dos piratas Roger. E bom, com isso está confirmado que os piratas Roger conhecem toda a história do mundo. Crocus, Rayleigh, Scooper Gaban, se ainda estiver vivo, todos sabem o que aconteceu no século perdido em sua totalidade. Isso quer dizer que toda essa história pode ser descoberta na última ilha da Grand Line, aquela que ficou conhecida como Laugh Tale, e também onde está o tesouro One Piece. A cena então muda para Vegapunk York, a traidora dos Vegapunks. York está incrédula. Ela se pergunta como Vegapunk sabe que ela roubou um fragmento da Mother Flame, já que ela cortou sua sincronização de memória, e que também ela sabe que ele é um péssimo mentiroso e um horrível ator, e não conseguiria esconder que já sabia da verdade. Porém, ao saber que ela era traidora, Vegapunk se mostrou genuinamente surpreso, e isso foi há apenas poucas horas atrás, sendo que na teoria essa transmissão foi gravada há vários dias antes, então a linha do tempo não está batendo. Além disso, York se lembra de Vegapunk falando que fez leituras de Lulusia, e isso deveria acontecer dias depois que ele gravou esse vídeo. E então York fica muito confusa com isso. Ela fala que ele com certeza já deveria saber do plano do governo, senão ele não esconderia o Dendemushi de transmissão. E no mesmo instante, York percebe todo o seu plano. Ela então imediatamente liga para os Gorosei e diz que descobriu onde está o Dendemushi. Os Gorosei perguntam se ela tem certeza e ela diz que sim.
afinal, ela também é um Vegapunk. E com isso, York revela: o Dendemushi está dentro do gigante antigo de ferro. Ao dizer isso, vemos o gigante de ferro caminhando pelas chamas e mesmo os marinheiros o atacando, nada consegue o parar. E bom galera, realmente a linha do tempo da transmissão do Vegapunk não está batendo. No início, ele falou que em alguns dias no futuro, um terremoto mundial aconteceria e o mar subiria 1 metro, se referindo a Lulusia. Mas agora ele fala que já estudou o incidente de Lulusia há alguns dias antes, ou seja, são 2 gravações diferentes em tempos diferentes. É possível que Vegapunk, após descobrir a traição de York, fez essa nova gravação com os detalhes de Lulusia. Porém, isso também nos abre a possibilidade de que, na verdade, essa última transmissão está em tempo real. Ou seja, Vegapunk está vivo transmitindo de dentro do gigante de ferro, e foi isso que York acabou descobrindo. Mas voltamos então para a transmissão. Vegapunk fala que tem certeza que os piratas Roger sabem de toda a história perdida, e se pergunta então por que eles desapareceram sem contar para ninguém. Porque eles não agiram. Enquanto fala isso, vemos Rayleigh em seu bar com a Shaki. Rayleigh está completamente bêbado enquanto assiste ao Vegapunk falando. E Shaki diz que ele está bebendo demais e que raramente ele fica tão bêbado assim. Já o Rayleigh, deitado no balcão, diz que já está velho e acabado, assim como o Vegapunk, esse velhote tagarela que está falando demais. Rayleigh então diz que Vegapunk não deveria ser estraga-prazeres, porque revelando esses segredos, ele está tirando algo dos mais jovens. A emoção de procurar agora é da nova geração. Não é mesmo, Roger? E esse é o motivo pelo qual aqueles que descobriram a verdade apenas riram, ao invés de contar tudo para o mundo, para não estragar a emoção de uma aventura.